Olá, mães que clamam pelos filhos. Meu nome é Karine. Estou aqui para falar de um tema muito importante, muito falado na Bíblia, que é sobre o amor. Mas para isso, vamos pedir a Deus que esteja conosco neste momento. Meu querido Jesus, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui falando sobre a Tua palavra. Que o Teu Espírito esteja conosco, que possamos ouvir a Tua voz, possamos compreendê-la. Senhor, ajuda-nos, porque tudo podemos na Tua força e no Teu nome. Então sabemos que o Senhor está conosco. Fale através de mim e ouça através das irmãs. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre o amor, um tema que Jesus tanto falou, tem muito registro deste tema na sua palavra. Vamos falar um pouquinho da história de Jesus com Pedro na pesca depois que ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, seus discípulos estavam tristes porque estavam sem o seu mestre, sem a presença dele. E então ele aparece para eles. Vamos ler um pouquinho dessa história lá no livro de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuida dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. A pergunta principal de Jesus aqui é: Amas-me? Bom, a primeira vez que Jesus pergunta a Pedro, ele está falando de um amor princípio. Jesus fala a Pedro sobre um amor que se chama princípio. E Pedro responde: Senhor, eu tenho amizade, porque Pedro se lembrava do que tinha feito para Jesus na noite que ele foi preso. Pedro fugiu, vocês se lembram? Fugiu, teve medo, negou Jesus. Então Pedro se lembrava desse episódio e respondeu para Jesus assim: Ah, Senhor, eu tenho pelo Senhor a amizade. A segunda vez que Jesus perguntou, também estava se referindo ao amor princípio. Pedro, você me ama por princípio? E Pedro acrescentou então ao seu sentimento de amizade o sentimento de bondade, afeição, respeito. Ah, Senhor, sinto tudo isso pelo Senhor. Tenho afeição, eu tenho respeito, eu acredito no Senhor e eu tenho amizade. Então, na terceira vez que Jesus repetiu a pergunta, Pedro respondeu com tristeza: Senhor, tu sabes todas as coisas. Se essa pergunta fosse hoje para nós, mães que clamam pelos seus filhos, o que responderíamos a Jesus? Ah, Senhor, sou tua amiga, tua seguidora, eu creio em ti. Ou, reconheço o teu amor, mas não consigo sentir o mesmo. Será que falaríamos assim? Ou será que teríamos a coragem de dizer te amo por princípio? Será que a nossa vida demonstra esse amor a Jesus? Senhor, te amo por princípio? A missão que Jesus tinha para Pedro era a mesma que ele tem para nós hoje. Às vezes é difícil de acreditar que somos como os discípulos de Jesus naquela época, mas hoje somos os seus discípulos modernos, então ele tem as mesmas propostas para nós que tinha para Pedro naquele momento. Mas assim como Pedro, nós precisamos reconhecer a nossa atual situação. Precisamos reconhecer que não amamos como Jesus espera que amemos. Jesus perguntou para Pedro porque Pedro não sabia o que ele estava sentindo. Foi por isso que Jesus perguntou. Jesus sonda os corações e conhece todos os nossos sentimentos, mas ele precisa que nós também conheçamos quantas coisas existem no nosso coração que nós resolvemos deixar de lado, como se fosse uma sala bem organizada, e colocar debaixo dos tapetes aqueles sentimentos que nós não gostamos, ou que temos vergonha, ou que gostaríamos de mudar e não conseguimos. Então colocamos por debaixo do tapete e seguimos a vida. Mas que amor é esse? A missão que Jesus tinha para Pedro de cuidar das suas ovelhas
É a mesma missão que Jesus tem hoje para nós em relação aos nossos familiares. Jesus deu para Pedro pessoas, cordeiros, para que ele cuidasse. E para nós, ele nos dá nossos filhos, nosso esposo, as pessoas que estão ao nosso lado. Pedro descobriu que não estava pronto. E eu? E você, irmã? Temos o amor suficiente para também cuidarmos desses? Vamos falar de uma união conjugal. Casamento é um relacionamento de troca, certo? Eu faço o que o meu esposo quer e ele faz o que eu quero. Nós temos uma troca, tá certo isso? Não, irmã, tá errado. O casamento baseado no toma lá, dá cá, só reforça o nosso amor egoísta, voltado para o eu. Como amamos nossos filhos, então? Mais ou menos da maneira como amamos o nosso cônjuge? Ou achamos que amamos mais? Se achamos que amamos mais os nossos filhos que os nossos cônjuges, já tem alguma coisa estranha aí, porque os nossos filhos não nos pertencem, pertencem a Deus, sairão do nosso ninho, viverão a vida deles, farão as suas famílias, e muitas vezes temos mulheres e mães que destroem ou prejudicam seus casamentos por colocar mais amor e afeição aos seus filhos. Quando Deus pediu que amássemos mais o nosso cônjuge, porque ele é a nossa metade, não é? E é diferente, mas continua sendo egoísta amarmos os nossos filhos dessa maneira. Olha só como o nosso amor é estranho, mas é tão comum. Só que se pararmos para pensar e retirarmos debaixo do tapete aqueles sentimentos que escondemos, nós poderemos ver quão estranho é o nosso sentimento pelas pessoas. E era isso que Jesus estava querendo falar com Pedro. Pedro, presta atenção, você me ama? Tem certeza que isso que você sente por mim é amor? Porque eu preciso que você cuide das minhas ovelhas. Eu preciso que você cuide das pessoas que estarão em contato com você como eu cuidaria, porque eu não estou mais nessa terra. E Jesus está falando conosco hoje, mães, da mesma maneira. Tem certeza que o que você sente por seus filhos é amor? É um amor princípio ou é um amor egoísta? Olha só que estranho. Antes de nascerem os nossos filhos, eu posso adivinhar que você, como eu, já desejávamos que eles se parecessem conosco. Ah, será que vai vir com a cara do pai? Será que vai vir com a minha cara? Será que se parecerá comigo, terá os mesmos gostos que eu? Será que quando olharem para eles vão falar, nossa, como ele é bonito como você? Será que falarão assim? Depois, então, que eles crescem, nós queremos que eles gostem das mesmas coisas que gostamos. Quem tem menina sabe, né? A gente veste as meninas com o nosso gosto. E quando elas começam a demonstrar o gosto delas, ah, mãe, não gostei dessa cor, não gostei desse vestido. Eu ficava chateada. Não, mas essa roupa tá bonita em você. Eu quero fantasiar você para que as pessoas olhem e falem, nossa, como a filha dela é bonita. Olha como é bem arrumada. E queremos que eles sejam conforme o nosso gosto. Quantas de nós já não tentamos até mesmo escolher os seus amigos e os seus namorados ou namoradas? Eu não sei qual é a fase da vida que você está agora em relação aos seus filhos, mas se você já passou por isso, você pode concordar comigo. Caso não tenha passado, você pode pensar, será que eu vou passar por isso? Meus filhos estão na adolescência hoje. Quando crianças eu vivi exatamente isso. As minhas meninas são a cara do pai. Quando eu tive um menino, falei, agora vai vir com a cara da mãe. Não, veio com a cara do pai. Eu fiquei triste, tenho que confessar. Mas o meu amor não mudou, continuo amando eles. Hoje que são adolescentes, eu penso, será que estão convivendo com pessoas boas? Será que o namorado vai ser o que eu planejei para eles? Isso não é amor princípio, isso é um amor egoísta, um amor centrado no eu. Se o amor valesse apenas quando fosse retribuído, Jesus não teria voltado para falar sobre isso com Pedro. Já pensou assim? Pedro não podia retribuir. Se o amor fosse algo a ser retribuído, Jesus não nos pediria para amarmos uns aos outros, porque o amor de Jesus não é um amor que pede retribuição. Jesus nos ama por princípio, independente do que somos, do que fazemos, da maneira como retribuímos para Ele.
mesmo porque o amor dele demonstrado na cruz nos é impossível retribuir. É um amor que não tem explicação. Mas isso me isenta de amá-lo como ele me ama? Não, isso me dá mais responsabilidade. Responsabilidade para pensar, refletir, orar, desejar amar como Jesus amou. O amor, então, irmãs, não é uma doação, não é uma troca. O amor é o amor. O amor que Pedro podia oferecer a Jesus é o mesmo que nós podemos oferecer hoje a nossos filhos, da maneira como estamos hoje. É um amor irrefletido, a gente simplesmente sente. A gente vive, não, eu amo, não tenho como não amar, amo os filhos que me deste, Senhor, mas a gente não reflete nesse amor. É um amor herdado, assim como eu aprendi com os meus pais, eu provavelmente faço com os meus filhos. Aquilo que eu não gostei que os meus pais fizeram comigo, eu vou fazer o oposto. Eu herdei um amor ruim, quero oferecer um amor bom, sem refletir se aquele amor é o amor que Deus nos pede que seja. Se eu recebi um amor bom, de superproteção ou de proteção, eu simplesmente vou repassar para os meus filhos, para a minha casa, para a minha família, este amor, irrefletido. Às vezes é um amor corrompido, corrompido pelas coisas que vivemos, corrompido pelas coisas que assistimos na televisão. Eu não sei as irmãs, mas eu vivi num mundo não cristão, numa família não cristã, até que me converti. E na minha casa, nós éramos em 5, e o sexto componente da família era a televisão. Ela passava ligada praticamente o dia inteiro. E assim nós fomos sendo moldados pelas novelas, pelos filmes. Não havia filtro, não havia um diálogo entre. Isso é bom o que a gente está vendo? Queremos isso para a nossa família? Não havia a reflexão. Então, o amor, muitas vezes, foi nos ensinado de maneira corrompida. Pedro também tinha um amor frágil. Ele negou a Cristo no momento mais crucial da vida dele, assim como o nosso amor. O nosso amor também é frágil. Momentos em que estamos desgostosas, ou que estamos nervosas, ou períodos do mês que estamos mais sensíveis, isso molda o nosso amor. Às vezes somos ríspidas, falamos impensadamente com os nossos filhos, isso mostra quão frágil é o nosso amor. O amor que sentimos é aquele que quer receber, é um amor voltado para o eu, um amor que quer receber respeito. As pessoas, meus filhos têm que me respeitar, meu esposo tem que me respeitar, em primeiro lugar. É um amor que quer carinho, é um amor que quer compreensão. Ah, não, hoje eu estou nervosa, hoje meu dia foi ruim, eu solto patada para todo mundo e eu quero que me compreendam, porque hoje eu não estou bem. É um amor que pede obediência. Meu filho, se você não obedecer, já vem com alguma restrição ou alguma punição. Ah, não, se você não me obedecer, você vai ficar sem o seu celular. Hoje é assim, né? Eu, se tirasse nota ruim na escola e não obedecesse, podia apanhar ou não podia mais sair de casa. É um amor que pede obediência. É um amor que pede reconhecimento. Olha, eu sou uma excelente mãe. Eu cozinho, eu cuido da casa, eu vou ao mercado, eu trabalho fora. Eu quero reconhecimento dos meus filhos. A gente quer compreensão, me compreendam. A gente quer alimento, me alimentem com carinho, com amor. Irmãs, não estou falando que isso é errado. Todos nós sentimos isso. Mas esses sentimentos são irrefletidos. São sentimentos que Jesus vem hoje e pergunta para nós: amas-me? É esse amor que você tem por mim? É um amor que busca carinho, que busca reconhecimento? É um amor que busca de mim bênção? Está errado? Não, não está errado. O problema é quando isso nos falta. Quando isso nos falta, gera em nós sentimentos que não provêm de Cristo. Quantas vezes ficamos esperando que o outro, o marido ou filho, supram as nossas faltas de amor e não pensamos que eles é que podem estar sentindo falta da mesma coisa de nós. Está todo mundo esperando e ninguém quer dar primeiro. Está todo mundo esperando o amor, carinho, respeito, e ninguém quer ser o primeiro a dar, porque não refletimos sobre esse assunto. Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro,
Você me ama porque quer ser alguém importante no meu reino ou porque quer servir, cuidar, se sujeitar? Pedro e os demais discípulos, até a morte de Jesus, tinham uma impressão completamente equivocada da missão de Jesus nesse mundo. Eles achavam que Jesus construiria um reino aqui, e eles, sendo 12 escolhidos, teriam posições importantes no seu reinado. Mas Jesus não veio para este reino. Jesus veio preparar um povo para o reino do céu. Quando Jesus nos deu uma família, filhos, marido, ele não nos deu para que fôssemos servidos por eles, mas ele nos deu para servirmos. Então Jesus nos pergunta: querida, você me ama a ponto de servir, subjugar os seus sentimentos por amor aos meus filhinhos? Ou você quer ser servida pelos outros que eu te dei? Jesus então nos pergunta: você me ama apesar da raiva que o seu próximo faz você passar? Ou apesar dos desgostos que ele faz você passar? Você me ama a ponto de controlar ou de sair do controle? Pedro, você vai levantar a espada contra os que não concordam contigo ou vai cuidar deles para mim? Karine, ele me pergunta, você vai sair do controle e vai demonstrar falta de amor ou vai amá-los porque os amo? Para mim e para você, Jesus está perguntando isso. Você ama para dar ou para receber? Você me ama a ponto de doer no seu coração, assim como dói no meu, quando as minhas ovelhas estão perdidas, precisando de ajuda? Filhinha, você me ama? Jesus está nos perguntando. Como amar, Senhor? Como amar só por um milagre, irmãs? Amar como Jesus ama é só por um milagre. E você crê que Jesus pode fazer milagres? Na época que Jesus esteve nessa terra, ele fez muito mais milagres do que pregou. Ele curou, ele ressuscitou, ele multiplicou, fez muitos milagres. E por que hoje não vemos tantos milagres quanto ele fazia naquela época? É porque ele não tem mais poder? Ou é porque nós de hoje não cremos como creram os que estavam com ele? Quantos milagres Jesus fez e disse assim: você crê que pode ser curado? E a pessoa dizia: eu creio. Então o milagre vinha. Hoje Jesus está nos perguntando: você crê em milagre? E o que dizemos? Ah, Senhor, eu creio, mas assim, eu creio que o Senhor pode fazer milagre, só não creio que o Senhor queira fazer este milagre na minha vida, porque eu sou tão difícil, Senhor, minha vida é tão difícil, meus relacionamentos são tão complicados. É Jesus quem não pode fazer um milagre ou somos nós que não cremos no milagre? Mais uma coisa que devemos refletir. Jesus quer transformar nossos relacionamentos começando por nós. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões que nós podemos buscar no dia a dia para tentarmos amar o amor princípio que Jesus falou para Pedro. O primeiro, então, é reconhecer que eu sou egoísta. Senhor, eu sou egoísta. Isso que devemos reconhecer. Eu falo muito para os meus filhos, você só consegue resolver um problema quando reconhecer a culpa que está em si. Nada acontece na nossa vida sem que nós tenhamos participação naquilo. Então eu preciso reconhecer os meus erros antes de querer julgar o erro do próximo. Eu preciso reconhecer, Senhor, meu amor é egoísta. Eu quero que o meu marido me sirva. Eu quero que ele fale bem comigo. Eu quero que ele me dê quando eu preciso. Eu quero que os meus filhos me obedeçam porque eu quero ter o controle sobre a vida deles. Eu quero que eles façam exatamente o que eu planejei para eles, porque eu os amo. E nem sempre é assim. E aí, quando eles não fazem, qual sentimento eu tenho? Um sentimento egoísta ou um sentimento de amor por princípio? Segundo, só posso mudar a mim mesmo. Ai, mas como isso é difícil. Mas como isso é importante. Eu só posso mudar a mim mesma. Ninguém muda o próximo. Só quem muda é Jesus. E ainda assim eu só consigo mudar a mim mesma quando eu estou em plena comunhão com Cristo, pedindo para que Ele me transforme. Porque muitas vezes as mudanças que precisamos em nós são contra o nosso desejo. Não, Senhor, eu não quero ser mais calma. Não, eu não quero ter mais paciência. Se eu tiver mais paciência, as pessoas vão me atropelar. Eu vou ficar por baixo.
mas Jesus quer que sejamos como ele. Se alguém lhe bater numa face, o que ele pede? Ofereça a outra. Ah, como é difícil isso! Mas eu preciso entender que eu só posso mudar a mim mesmo. Terceiro item, me preocupar em mais dar do que receber. Será que eu estou dando mais do que estou querendo receber? Às vezes eu não recebo o que eu acho que preciso, porque eu também não dou aquilo que as pessoas precisam de mim. Não dou meu tempo, não oferto os meus talentos, não tenho a paciência que eles precisam, não quero ouvi-los como eu gostaria de ouvir. Muitos de nós gostam muito de falar e têm o dom da fala, outros não têm. Muitos têm o dom de ouvir, ouvem a pessoa falando, mas essa pessoa que ouve também precisa de um tempo para falar. Cada um de nós tem uma maneira de se comportar perante a família e as pessoas, e precisamos ter sensibilidade para aqueles que falam menos, para aqueles que estão mais no cantinho. Precisamos olhar para o outro e oferecer mais do que querer receber. Quarto item, julgar os outros fala mais a respeito de quem eu sou do que do outro propriamente dito. Já parou para pensar nisso? Quando eu julgo alguém, a minha capacidade de julgar fala mais sobre mim mesma do que da pessoa que eu estou julgando. Se eu acho que a pessoa, se eu olho para a pessoa e falo que ela é egoísta ou que ela é presunçosa, talvez isso esteja em mim. Talvez eu vejo os outros com os olhos que eu vejo a mim mesma e ponho a culpa na pessoa, aquela que devia ser minha. Então, temos que ter cuidado com as coisas que julgamos, porque assim como nós julgarmos, nós seremos julgados, já disse Jesus, não é? E o quinto item, orar incessantemente pelo amor de Jesus em mim. A oração intercessória, irmãs, tem muito poder. Eu não sei explicar, mesmo porque a Bíblia diz que existem coisas que para nós são mistérios, só saberemos no céu. Eu não sei explicar, mas eu tenho comprovações na minha vida e testemunhos de amigas que a oração intercessória tem muito poder. Eu louvo a Deus por este grupo de oração, por essas milhares de mães que estão no grupo orando e clamando pelos seus filhos, porque essas orações têm poder. Talvez nós não consigamos ver agora os resultados delas, mas não tenhamos medo, porque Jesus há de respondê-las uma a uma. Então, uma das orações mais importantes que devemos fazer hoje é orar por nós mesmos. Senhor, me ajude a amar como o Senhor ama. Coloque no meu coração os seus sentimentos. Conforme o mundo vai avançando, estamos cada vez mais longe da perfeição da criação de Deus. Então, estamos mais perto de esvaziar-nos de amor. Jesus disse que quando ele voltar, será que encontraria amor na terra? Irmãs, que não sejamos nós essas pessoas sem amor, que sejamos repletas do amor de Jesus, que no nosso coração esteja transbordando amor, a ponto das pessoas enxergarem em nós o amor princípio que Jesus estava falando com Pedro. Ellen White, uma escritora americana muito importante e conceituada no mundo da literatura, ela diz assim em seu livro Fundamentos do Lar Cristão: uma falta de cortesia, um momento de petulância, uma única palavra áspera, irrefletida, pode manchar a reputação daquele que está falando e fechar a porta dos corações, de tal modo que nunca mais seja alcançado. Mas olha que texto difícil, duro para nós. Quem de nós, mães e mulheres, não tem aquele momento de ira, que fala sem pensar, que chama a atenção do marido ou dos filhos na frente dos outros, que magoa as pessoas? Todas nós temos esses momentos. E ela está dizendo, essa escritora, que uma única palavra áspera, às vezes, pode fechar o coração da pessoa que nos ouve. Então, nós devemos refrear a nossa língua. Pedir a Deus a cada dia, quando nós acordarmos: Senhor, me ajuda a estar sobre os teus cuidados, para que o que sair da minha boca sejam palavras de bênçãos e não de maldição. O egoísmo me prende na busca dos meus próprios interesses.
O amor de Jesus, ao contrário, me faz ver a necessidade do outro. Eu ainda quero ler para vocês um trecho de um livro que se chama O Maior Tesouro, também de Ellen White. Na página 69, se um dia vocês puderem adquirir o livro, é muito bom. Ele diz assim: a regra de ouro. Ao se relacionar com outros, coloque-se no lugar deles. Demonstre interesse por seus sentimentos, suas dificuldades, decepções, alegrias e tristezas. Identifique-se com eles e depois faça para eles o que, se trocasse de lugar com eles, você gostaria que eles fizessem para você. Ou é tão conhecida essa frase, não é? Faça pelo outro o que você gostaria que fizesse para você. Mas como eu posso fazer pelo outro? Desde que eu saiba verificar os seus sentimentos, as suas dificuldades, as suas decepções, as suas alegrias. Isso é outra expressão da lei. Ame o seu próximo como a si mesmo. Raios de suavidade e beleza resplandeciam da vida diária do nosso Salvador. Que doçura havia na sua presença. A mesma atitude se revelará em seus filhos. Aqueles em quem Cristo habita serão rodeados de uma atmosfera divina. Seu rosto refletirá a luz da face de Deus, iluminando o caminho para os pés cansados e vacilantes. Se hoje temos em nossa família pessoas com pés cansados e vacilantes na fé e na vida diária, eles encontrarão em nós um rosto iluminado, um caminho que podemos mostrar para eles. Olha, segue por aqui, é o caminho que estou seguindo, o caminho do amor. Por fim, o mais cuidadoso cultivo das qualidades externas da vida não é suficiente para excluir toda a irritabilidade, julgamentos duros e palavras inconvenientes. Olhe só, leia comigo mais uma vez. O mais cuidadoso cultivo das qualidades externas da vida, ou seja, eu posso me esforçar o que for na minha vida externa, não será suficiente para excluir toda a irritabilidade, julgamentos duros e palavras inconvenientes. Nada mudará enquanto o eu for considerada a coisa mais importante, irmãs. O amor deve dominar o coração. A verdadeira polidez nunca se revelará enquanto o eu for considerado a coisa mais importante. O amor deve resistir no coração. Ele deve resistir às coisas externas e morar em nosso coração. O verdadeiro cristão age movido pelo profundo amor ao seu mestre. Irmãs, essa é a chave. O verdadeiro amor, ele só vai existir quando nós amarmos, em primeiro lugar, o nosso mestre. Quem é o nosso mestre? Sou eu? É o meu marido? São meus filhos? É a vida de trabalho? A vida de estudo que eu escolhi? Quem é o meu mestre? O meu mestre ditará a regra do meu amor. Se o meu mestre é Jesus Cristo, então o amor, por princípio, será o amor do nosso coração. Do amor a Cristo brota o verdadeiro interesse por seus irmãos. O amor comunica graça, decência e beleza de comportamento. Ilumina a fisionomia e suaviza a voz. Refina e eleva todo o ser. Mães que clamam por seus filhos. Deus nos deu a missão mais importante que uma mulher poderia receber, o de cuidar de sua família, o de cuidar e orientar os seus filhos. Não importa quanto tempo você tem uma família na sua vida, ou quanto tempo você acha que falhou em seu lar, não importa. Deus nos deu o hoje como presente para fazermos melhor do que nós fizemos ontem. Isso é fácil? Não, é muito difícil. Mas em Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você crê em milagres? Creia em milagres e eles existirão na nossa vida. Nós devemos entregar as nossas famílias para Deus. Devemos nos preocupar com o hoje, o presente que Deus nos deu. Hoje pode ser o início de uma nova experiência para você e para sua casa. Jesus nos chama para aprendermos a amar como Ele amou hoje.
Assim que você despertar pela manhã, entregue seus sentimentos e emoções aos cuidados dele. E o mais, ele fará. Entregue e confie. Simples assim. Entregue e confie. E um dia de cada vez. Eu sei, irmãs, o quanto é difícil nos entregar no dia a dia a Deus. Nós temos personalidades, temos temperamentos, temos uma vida carregada de história, mas Jesus pode fazer novas todas as coisas. E o amor rompe barreiras. Eu não sei como é a sua situação no seu lar, na sua casa, com os seus filhos. Eu não sei se os seus filhos estão em casa ou estão mais fora de casa do que dentro. Mas Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou que nós desejamos, pelo poder que dele habita em nós. O amor de Jesus habita em seu coração. Cristo habita em seu coração. Ele que direciona os seus passos. Esse é o amor refletido. Devemos acordar de manhã e refletir, Senhor, que tipo de amor hoje eu devo demonstrar aos meus filhos? Mas não vai ser fácil. Tudo que o inimigo não quer é uma família bem estruturada. Filhos obedientes, filhos amados. O inimigo não quer. Ele quer de hoje e até o tempo do fim destruir os lares e as famílias. E, irmãs, nós temos muita responsabilidade em manter a nossa casa em pé. Somos mulheres, mulheres que cuidam do lar. Não, isso não é diminuição. Não nos deixa menos do que os nossos maridos ou que os homens. Cada um tem a sua função. E Deus nos deu o privilégio de amar um amor que não existe igual, que é o amor de mãe. E o amor de mãe move a vida, pode mudar todas as coisas, desde que seja o mesmo amor por princípio que Jesus perguntou para Pedro. Hoje ele pergunta para você, querida, amas-me? Amas-me mais do que esses outros podem me amar? Então cuida das minhas ovelhinhas. Elas estão a ponto de sair do meu aprisco. Vá atrás delas, mas vá com o meu amor. Vá com um amor que se importa, um amor com uma voz branda, um amor com o rosto iluminado, um amor que se controla, que controla seu desgosto, sua raiva muitas vezes. Um amor que se põe de joelhos antes de tomar decisões. Esse é o amor que Deus espera que nós amemos hoje. Então vamos entregar mais uma vez em oração todos os sentimentos que temos. E essas emoções que temos hoje sejam moldadas segundo a sabedoria de Jesus Cristo. E eu convido você a continuar assistindo e seguindo esses vídeos, que só tem a nos ajudar a manter a nossa família nos caminhos de Jesus. Vamos orar? Ah, Senhor Jesus, obrigada porque o Senhor tem paciência conosco. Obrigada porque o Senhor nos pergunta todo dia, amas-me? Para nos fazer lembrar que o teu amor é o amor por princípio, é o amor verdadeiro. Queremos esse amor no nosso coração, Senhor. Queremos amar os nossos filhos, os nossos familiares, o nosso esposo com esse amor. Mas sabemos que é impossível se o Senhor não habitar em nosso coração. Então habita, Senhor. Entregamos o nosso coração nas tuas mãos, porque o Senhor é poderoso para mudar todas as coisas, para reorganizar a nossa vida, para reorganizar a nossa mente. Muitas de nós têm depressão, tristeza, muitas vivemos um mundo irreal. Queremos que o Senhor nos traga de volta para perto de Ti. Nos dê a consciência de que o Senhor já está voltando e queremos levar a nossa família inteira para morar contigo no céu. Por isso, toma-nos nas Tuas mãos hoje, neste dia, porque o futuro te pertence, o passado não podemos mudar. Então pedimos para que o Senhor esteja conosco hoje, transformando o nosso coração e a nossa vida hoje. Obrigada porque somos tuas e o Senhor é o nosso Deus. É em teu doce nome que oramos e tudo entregamos. Amém.